Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, para quem não me conhece, eu sou Rebeca, sou consagrada da comunidade Fraterno Amor, né? E vou estar aqui hoje partilhando um pouco da palavra de Deus com vocês, né? Do Evangelho de hoje, como nós já costumamos fazer a cada quarta-feira. Então, para que a gente comece, né? Queria convidá-los a abrir a nossa Bíblia em Lucas 14, 25 a 33. Lucas 14, 25 a 33. Quem não tiver com a Bíblia e quiser abrir no celular, não tem problema, certo? Só para a gente conseguir acompanhar melhor. Amém? Vamos lá? Lucas 14, 25 a 33. Então, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não me prefere a seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar. Caso contrário, ele vai pôr o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a zombar. Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, um rei que sai à guerra contra um outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, envia uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Palavra forte a de hoje, hein, gente? Vocês sentiram isso também ou foi só eu? Então, para a gente entender, né, o que é que Deus quer de nós hoje à noite, né? Porque a pregação, né, nesse momento aqui, nada mais é do que uma preparação para o momento que a gente vai viver mais para frente, né? Então, toda a reflexão do Evangelho, a gente reza nessa intenção. O que é que Deus quer preparar para o povo de hoje, certo? Então, para a gente entender isso, a gente vai precisar entender algumas coisas, tá certo? Então, precisar entender esse contexto aqui. O que é que Jesus está falando para esse povo, né? Que contexto isso aqui foi falado? Depois entender isso aqui, como é que a gente traz para a nossa realidade de hoje? E um terceiro momento vai ser, nós já vimos aqui o que é que Jesus queria falar, o que é que ele queria falar para a gente hoje, e agora, na prática, o que é que ele quer de nós? É esse percurso que eu vou querer percorrer com vocês durante esse momento, tá certo? Então, primeiramente, a gente vai entender esse contexto de Lucas, certo? Então, o Evangelho de Lucas, ele é todo delineado, todo traçado para fazer a passagem de Jesus até Jerusalém, até sua Páscoa, certo? Então, essa é uma coisa muito importante da gente entender. Os primeiros capítulos, ele vai falando do chamado, né? Jesus vai chamando os apóstolos para segui-lo. E aí, depois que eles decidem por segui-lo, ele vai explicando algumas coisas. Aí, lá para o capítulo 9, mais ou menos, os apóstolos eles vão estar entendendo que Jesus é o Filho de Deus, certo? Quando chega nesse ponto, aí vai entrar mais ou menos nesse contexto aqui, certo? Naquilo que a gente vai
meditar hoje. Então, quando os apóstolos eles começam a entender que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, naquele momento aquela era a prioridade, Jesus vai em viagem para a sua Páscoa, certo? Vai para Jerusalém. Tranquilo até aqui, gente? Certo? Então, chega o evangelho de hoje, né? Jesus estava indo para Jerusalém com toda aquela expectativa. Ele sabia tudo o que ia vir e ele estava com um coração inflamado. Jesus estava com um coração inflamado de amor e de convicção e de certeza daquilo ali que ele queria. E ele estava com quem? Ele estava só com os apóstolos na leitura de hoje? Não, ele estava com a multidão, né? Já começa lá a leitura dizendo isso, que ele estava com a multidão. Grandes multidões acompanhavam Jesus, é o que diz. Certo? Então, Jesus estava com a multidão. Essa é uma característica importante, porque a gente já sabe que ele não está falando por um povo específico, né? Quando tem a multidão na Bíblia, a gente já sabe que isso aí vai estar se refletindo para a galera, né? Para a gente. Então, isso é importante. E aí Jesus estava com a multidão, indo para lá, e nesse percurso chega um momento que diz assim, Jesus volta-se para a multidão. Certo? Isso é muito importante, esse verbo é muito importante. Jesus está indo e ele se volta para a multidão. E ele, quando ele se volta para a multidão, o que é que ele percebe? Por que é que ele vai vir falar aquelas outras coisas, né? Sobre deixar, renunciar, desapegar, enfim, que depois a gente vai tratar. Por que é que ele vai falar aquilo? Porque quando ele se volta para a multidão, ele vê uma multidão que parece que não está entendendo nada. Parece que não está entendendo para onde eles estão indo. Está entendendo? Então, ele vê uma multidão fria, frívola, tíbia. Uma multidão que parece que está só seguindo a manada, certo? Vi aqui um povo, por modismo. Parece que está ali por modismo. Está na moda seguir esse homem aqui, vamos seguir. De vez em quando acontece isso, né? A gente vê muito isso acontecer. Ninguém nem sabe ao certo porque estava ali, mas está todo mundo indo, eu vou também. E Jesus percebe isso naquele povo, que eles não estavam entendendo. Eles não tinham a força, a capacidade para estar ali. E aí a gente vai entender, né, que seguir Jesus não é um passeio, não é uma viagem que eu estou fazendo aqui, né? Peguei aqui essa galera que está indo para esse lugar e vou junto. Não é isso, tá certo? Então, quando Jesus se volta para a multidão, e dependendo de como a gente lê isso, e se a gente lê superficialmente, a gente vai entender isso de um modo como se Jesus estivesse sendo bem duro, né? Não, vocês não, ele repete essa frase muitas vezes. Não pode ser meu discípulo. Vocês repararam isso? Não pode ser meu discípulo. Quantas vezes ele fala isso? Vejam aí, confiram aí. Quantas vezes ele diz, não pode ser meu discípulo? 3 vezes? Quem dá mais? Vamos dizer os versículos. Não pode ser meu discípulo. Versículo 27. Mais para frente. Quem dá mais? Lá no final ele diz de novo, né, lá no 33. Enfim, ele repete muito enfaticamente essa frase. Não pode ser meu discípulo, certo? No original grego, esse pode é outra palavra, certo? Que vai dizer assim, não tem força, não tem dínamos, não tem a capacidade necessária. Então, ele se volta para aquele povo compadecido mesmo. Tipo assim, eles não estão entendendo, eles ainda não têm o que eles precisam ter para ir até lá. Vocês estão entendendo? Então, quando ele vem dizer, ele não está querendo julgar, ele se volta para eles e ele faz uma constatação. Vocês não estão entendendo, vocês ainda não têm aquilo que é preciso, a força suficiente para ser meu discípulo, para passar por isso aqui.
Porque esse período, né, que Jesus está indo para Jerusalém, está indo para a sua Páscoa, é para ser também para aquele povo um período de Páscoa, um período de deixar morrer, né, aquilo que eles tinham, aquilo de velho que eles tinham, para poder ressuscitar com Cristo. Mas eles não estavam entendendo isso. Na verdade, muitos estavam ali sem entender exatamente o que era que eles estavam fazendo. E aí é quando Jesus diz: vocês não podem ser meus discípulos. Desse jeito, vocês não vão conseguir. Compadecido deles, certo? Compadecido daquela realidade. Então, e aí, o que é que a gente precisa entender acerca disso, né? Aí Jesus, para fazer com que aquele povo entendesse, ele fala através de duas parábolas. Uma parábola é a parábola da torre, né? Você vai construir uma torre. Você está construindo uma torre. E você não tem o suficiente, você não se programa, você não calcula o que é necessário para terminar aquela torre, para terminar aquela obra. O que é que vai acontecer? Ele diz que você não vai conseguir terminar a obra e vai ser alvo de chacota, né? Vai passar vergonha. Você começou uma coisa e não conseguiu concluir aquela coisa, certo? E a segunda parábola que ele dá é a parábola de quê? Dos exércitos, né? Ele vai dizer, olha, você tem 10.000 homens. No seu exército tem 10.000 homens. Você vai lutar com um de 20.000. Um exército de 20.000 homens. O que é, se você não traçar uma estratégia para que os seus 10.000 ganhem daquele 20.000, você vai perder. Então, se você não tiver essa estratégia, se você vê que não vai ser possível, o que é que você precisa fazer? Ele diz: assinar um tratado de paz, né? Jesus fala. Então, o que era que ele estava querendo dizer a esse povo com isso? Ele estava querendo dizer que não era de qualquer jeito. Se eu vou seguir Jesus, que é bem mais sério do que construir uma torre, que é bem mais sério do que lutar contra os 20.000 homens, eu preciso entender aquilo que eu vou enfrentar. Eu preciso entender o que é que eu vou passar, o que é que eu vou precisar abdicar naquele caminho, o que é que eu vou precisar deixar morrer em mim para que eu consiga cumprir a minha missão, certo? Com essas parábolas, Jesus está querendo dizer isso. Olha, você precisa entender, porque se você não entender, você vai perder, você vai sair, você vai desistir. E ainda, né, na parábola da torre, ele diz, você ainda vai ser alvo de chacota, né? Porque você não calculou aquilo que era necessário, não calculou o que era necessário para conseguir chegar até o fim. E aí eu já lanço a reflexão de agora por vocês, né? Vocês calcularam o que era necessário para seguir Jesus? E a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, né? Então, Jesus, primeira coisa até agora, né? A gente entender que Jesus detectou ali, compadecido, uma situação problema. Uma situação problema. Qual era a situação problema que estava acontecendo ali? Aquele povo não sabia, não é nem que não sabia, não tinha a força, o dínamos necessário para passar por aquela situação e ser discípulo de Cristo. Eles não tinham o dínamos, a força necessária para ser o discípulo, certo? Então, Jesus identificou isso. Mas não para aí, né? Ele diz, né, claramente no Evangelho, o que fazer para conseguir esta força. O que é que eles precisam fazer? Na minha Bíblia, ele vai dizer assim, ó. Se alguém vem a mim, mas não me prefere a seu pai e sua mãe, não me prefere. E aí ele vai dizer, não me prefere a seu pai e sua mãe, não me prefere a seus irmãos, não me prefere aos seus filhos. Quando a gente olha de longe, a gente pensa, me lasquei, não vou conseguir. Isso é muito grande, é muito mais do que eu consigo, porque nossa natureza, a natureza humana, é uma natureza apegada. Nós somos apegados, certo?
Nós somos apegados. Então, parece algo impossível. E a gente precisa entender que Jesus não é como os fariseus, né? Que lança um fardo muito maior do que aquele povo conseguia carregar. Então, o povo ia para ouvir lá o sermão, o discurso, e saía pesado, se sentindo culpado. Jesus não, certo? Ele vem, ele lança, mas ele diz como você sair dessa situação, você ter a força necessária para ser o seu discípulo, né? E aí, esse termo aqui, né, que existe na minha Bíblia, se alguém vem a mim, mas não me prefere. Alguém teve um termo diferente em sua Bíblia? Alguém aqui apareceu outra palavra para representar isso? Ou na Bíblia, ou na leitura que fez no celular? Na sua tinha como, Nina? Não se desapega. Também é muito comum ver essa palavra nessa leitura. Então, não se desapega dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus filhos, e depois ele vai acrescentando, de tudo. Não se desapega de tudo. E aí a gente precisa entender outra coisa também. Na língua de Jesus, né, que é o aramaico, não há termos de comparação. Eu não tenho como comparar coisas. Por exemplo, eu poderia dizer assim, se não amar mais do que, mais do que, não é um termo de comparação? Certo? Menos do que, mais do que, eu estou usando um comparativo. Não existe isso em aramaico, certo? Tanto é que, se a gente pegar essa leitura aqui em grego, a gente vai tomar um susto grande. Quem está começando na fé vai fechar e correr. Porque diz assim, se não odiar o seu pai e a sua mãe, se não odiar o seu irmão, não pode ser meu discípulo. Você olha assim, odiar? Como assim? Como é que Jesus está mandando eu odiar meu pai, minha mãe, meu filho? Faz muito sentido, né? E a gente precisa entender o contexto, certo? Não há um termo de comparação. Mas a gente sabe que Jesus não vinha falar nunca de odiar, senão não ia ver nem o quarto mandamento, que já está lá desde o Antigo Testamento, né? Honrar pai e mãe. Então, não faz sentido, certo? A questão é que não há um termo para que Deus diga assim, Jesus diga assim, olha, eu preciso estar em primeiro. O reino de Deus precisa vir em primeiro, certo? Senão vocês não vão conseguir. E sabe por que não vão conseguir, Breno? Sabe por quê? Porque nós, a nossa vida toda, vamos acumulando coisas, pessoas, ideias, enfim. E aí a gente entra na caminhada, né? Pensem que todos vocês aqui são a multidão que está aqui na Bíblia, certo? Nós trouxemos muita coisa e entramos na caminhada. Alguns podem estar mais de bolo do que outros, sem entender exatamente o que é que está fazendo ali, como aqui na leitura, certo? Mas nós ainda temos muita dificuldade de abandonar os fantasmas do nosso homem velho, certo? Nós temos muita dificuldade. E o que é que são esses fantasmas do homem velho? Que poderiam vir a nos afastar. Jesus, na leitura, ele está dizendo isso, né? Olha, se você não desapegar, se você não me colocar como centro, uma hora as coisas do teu homem velho vão te tirar do caminho. Você não está preparado para aquilo, está entendendo? E aí, o que é que podem ser essas coisas? Vamos pegar um exemplo, né? Isso aqui se concretizou, né? Jesus dizia que o povo não estava preparado. O que é que aconteceu? Vamos pegar um exemplo aí, bem conhecido, Judas. Até a paixão. O que é que tira Judas do caminho? A sede pelo dinheiro, pelo poder, certo? Então, qual é o fantasma do homem velho que Judas não conseguiu desapegar, que ele não conseguiu controlar naquele percurso? O apego que ele tinha aos bens materiais.
E aí, uma hora, aquilo lá que ele não matou, aquele era o caminho, era o que Jesus estava querendo dizer. Olha, esse percurso aqui é o caminho para morrer as coisas do homem velho e, junto comigo, vocês ressuscitarem. Se isso não for feito, uma hora, o fantasma do homem velho vem lá e pega. Pedro. O que é que tirou Pedro? Pedro, muito apegado à sua própria vida. Muito. Tanto é que quando perguntaram, não, você não é lá, né, Jesus, na paixão, você não era lá aquele que estava lá com ele? Não, eu não. Mas você não estava lá com Jesus, com esse aí que estão prendendo? Eu não. O que era que estava por trás ali de Pedro? Um medo de morrer junto. Então, ele tinha o quê? Um apego à sua vida. Então, Pedro era apegado à sua vida. Uma hora, veio o fantasma do homem velho e fez aquilo que Jesus disse que ia acontecer. Ele não tinha o dínamos, ele não tinha a força necessária para permanecer. Certo? E nós, né? Quais são os nossos fantasmas que podem vir, ou que já nos tiraram, ou que estão nos tirando? Né? Jesus fala em estratégia, né? Nas parábolas ele fala em estratégia. Olha, se você tem 10.000 e o outro tem 20.000, você vai precisar de uma estratégia ou então vai perder. Então, a gente precisa conhecer aquilo que poderia vir a nos tirar. A gente precisa olhar para nós mesmos, certo? Olhar para nós mesmos e pensar, o que é que pode vir a me atormentar e me tirar? O que é que eu ainda estou apegado o suficiente para, uma hora, me puxar? Eu, por exemplo, já saí um período, fiquei bem distante da igreja. E o que foi que me tirou? Eu refletia sobre isso quando preparava a pregação. Qual foi o fantasma que foi me tirar? Meu apego à ciência, ao conhecimento, que fez com que, em um determinado momento, eu optasse pela minha carreira acadêmica do que por aquilo que eu estava traçando. Então, era muito apegada às minhas convicções, à ciência, aquilo que eu via lá, enfim. Entende? Então, a gente precisa refletir o que é que pode vir. Né? A gente pensa, muitas vezes, nas pessoas. De fato, né, as pessoas, o apego às pessoas, ele pode vir a atrapalhar. Eu lembro quando manhinha, eu sempre fui muito apegada. Das filhas, eu acho que eu era a mais apegada à manhinha. E manhinha hoje é comunidade de vida, né, gente? E aí eu lembro que, logo no início que ela entrou, manhinha foi enviada em missão para um retiro, né, do liderança da comunidade Shalom, que são 10 dias. Eu fiquei arrasada, vocês não têm noção, não. Eu não queria que manhã fosse. Não queria que ela fosse. Foi um drama. Isso eu já era casada, enfim, né? Um drama, porque manhã vai para essa viagem. 10 dias é muita coisa. Foi tanto choro, tanta coisa, que André disse, olha, Rebeca, sua mãe vai desligar o celular por 10 dias, senão você vai atrapalhar ela. Você vai atrapalhar a sua mãe desse jeito. Porque eu ficava, olha, você vai ter que me avisar tudo, e vou ter que ligar, falar todos os dias, e não sei o que lá, não sei o que lá. Você vai atrapalhar a sua mãe, você vai tirar ela do caminho e vai deixar ela de aproveitar aquilo que ela precisa. E foi ruim, eu fiquei com raiva naquele momento. Eu disse, nada a ver, não tem para quê cortar o celular, não tem para quê. Então, mas era necessário. E Deus, ele é tão sábio, que olha o que ele fez. Nesse período que manhã foi para os 10 dias de liderança, eu fiz uma seleção, passei na seleção, e eu não tinha como dizer a ela, pensem a minha agonia, passei na seleção e tinha que morar em outra cidade, muito distante daqui, e fazer toda a mudança em poucos dias, e ela não ia estar nem aqui para me ajudar. E assim aconteceu. Manhã voltou de viagem, eu já tinha me mudado. Olha só, de cidade. Já estava em outra cidade. E eu entendo, e eu fui discernindo isso, né? Principalmente junto com minhas formadoras, que Deus queria trabalhar em mim exatamente aquele desapego. Eu era apegada à minha família e à minha comunidade, não enquanto carisma apenas, mas enquanto pessoas.
Estão entendendo? Enquanto pessoas. E a gente vai entendendo o quão isso pode ser prejudicial, como era para mim. Entende? Então, eu via que, naquele tempo, Deus queria quebrar aquilo ali. Quebrar aquele apego. Rebeca, tu vai ter que ficar aqui bem longe para tu aprender que isso não está te fazendo bem. E nem está fazendo bem aos outros. Porque o apego, ele enraiza. Ele enraiza a coisa ou a pessoa em você e finca, certo? Como uma árvore. Só que a gente não é para estar fincado aqui nesse mundo, porque a gente não foi feito para esse mundo. A gente foi feito para a eternidade, para o céu. Então, olha o perigo que os apegos podem causar em nós. Né? Eu achar que essa realidade é mais importante. E eu paro de olhar lá para frente, ou lá para o alto. Então, Deus quis, nesse período, me trabalhar isso, trabalhar esse desapego, né, das pessoas, e também, desapego não foi nem da minha família só, foi da minha comunidade. E eu entendi, enquanto presença física, e eu entendia que ser comunidade, ser família, ia além daquilo ali. Ia além daquela presença física, porque havia algo mais forte que nos ligava, entende? E que a partir dali que eu precisava trabalhar. E eu fui trabalhando isso em mim, né? Não digo que eu estou completamente, mas que eu sei que aquele período que eu passei em Patos foi extremamente importante para a minha vida nesse sentido. E aí, cada um precisa olhar para a sua realidade, né? E o que Jesus queria ali era alertar aquele povo, alertar aquela multidão e seus apóstolos. Olhem o que é que pode estar, né, afastando vocês desse jeito que está aí, nessa superficialidade, nesse morno. Vocês não podem ser meus discípulos. Né? Um poder que não é de proibição. Você não pode fazer isso, Aline. Não é isso. Você não vai ter a força para conseguir. Estão entendendo como é diferente eu dizer, você não pode, você está proibido de ser meu discípulo. Não é isso. Você não vai conseguir se você continuar indo nesse caminhozinho aí que você está. Uma hora ou outra, você vai sair. Porque aquilo que você é apegado vai te puxar para fora do caminho. Como eu falei, em algum momento eu saí e eu entendo isso, que eu deixei apegos que eu tinha, né, falarem mais alto. E aí cada um de nós precisa estar atento a isso. Então, o apego excessivo a qualquer coisa, ele vai nos fazer mal. A gente precisa identificar, né? Quando Jesus lança as parábolas, ele também está nos chamando a isso. Você precisa ser estratégico. Você precisa olhar para a sua realidade e identificar aquilo que pode estar, que pode até não ser nesse momento, mas que pode vir a te tirar. Então, aí você faz uma reflexão e tenta entender o que é que em mim eu ainda sou apegado. E aí eu vou uma reflexão de todos os âmbitos, pessoas, coisas materiais, coisas espirituais, ideias. Algumas pessoas são apegadas a ideologias. E quando chega um momento que bateu na ideologia, puf, ali sai. Esse é o meu limite. Aí a ideologia vem lá e tira. Outras a sua razão, outras a coisas materiais. Enfim, cada um sabe aquilo, né, que é mais difícil. Mas aí Jesus nos chama a desapegar, certo? Nos chama a desapegar. Mas ele chama a desapegar simplesmente para ficar vazio? Não, né? E aí é onde está a grande beleza, né, desse evangelho. Olha só a riqueza, gente. Jesus vem, se volta para aquelas pessoas e, com um olhar de compaixão, ele vê, né, não estão preparados, não estão entendendo ainda o que é que vai acontecer lá na frente. Desse jeito, não vão conseguir. E ele faz esse alerta. Se vocês não desapegarem, se vocês não entenderem aqui o que é o principal, vocês não vão conseguir ser meus discípulos. E aí, gente, é onde está a grande questão. Quando nós nos permitimos, né, abrir mão,
né? Quem perde, né, para Deus ganha. Né? Se a gente pegar lá Abraão, o que é que acontece com Abraão? Deus pede algo de Abraão, minha gente, que é talvez uma das coisas mais difíceis. Ele pede o filho único, o filho sonhado, desejado. Então, pensem quanto de apego, quanto de amor e, enfim, de planos havia ali. Se coloquem no lugar. E o que é que ele faz? Ele pede a Abraão aquilo. O que é que Abraão faz? Ele abre mão, né? Ele dá. Porque ele entendia qual era a prioridade. Quando ele dá, o que é que acontece depois? Isso é essencial. Todo mundo sabe, né, que Deus devolve, né, o filho. E ali ele abençoa toda a geração. Ele dá muito, muito mais. Não só para Abraão e Isaac, mas para toda a geração que ia suceder ali. Então, quando ele se permite, né, quando ele abre mão. Então, esse processo, essa caminhada do povo, dessa multidão que fala aqui na Bíblia, para Jerusalém, né, que foi o que a gente viu, essa caminhada era a caminhada onde o homem velho deveria morrer para que conseguisse ir até lá com Jesus, certo? Só que o que é que aconteceu? A gente viu que, no fim das contas, praticamente todos, né? Sim, aí uma coisa. Essa mesma caminhada, né, onde deveria morrer para que nascesse um homem novo, a gente pode fazer um paralelo lá com o Antigo Testamento, né? Quando Moisés ia conduzindo lá o povo pelo deserto, né? Quando ele vai conduzindo e vai ali matando os pecados daquele povo, né? Matando, entendam aquilo que está sendo falado. Pedagogicamente, Deus vai mostrando tudo aquilo que aquele povo precisava mudar, né? Teria 1000 coisas ali para transformar naquele povo. Mas a primeira coisa que Deus precisava levar aquele povo a entender, que ele era o único Deus, porque o povo tinha uma tradição politeísta. Então, ele vai levar o povo a entender que ele era o único Deus, porque se não entendesse, ninguém ia ouvir a voz dele. Então, não adiantava ele pedir as outras coisas. Não adiantava ele dizer, você precisa honrar seu pai e sua mãe, você precisa, não pode matar, não pode roubar. Não adiantava. Por quê? Porque não era só a voz dele que tinha. Então, ele ia estar ouvindo. Aquele povo podia estar desfocando e ouvindo, escolhendo a voz que queria ouvir. Então, qual era a prioridade ali? Que eles ouvissem, entendessem que Deus era o único Deus. E aí, pedagogicamente, depois, Deus vai mostrando quais são as outras coisas que aquele povo precisava aprender. Né? De igual modo, naquele percurso, agora no Novo Testamento, aquela multidão precisava ir matando aquilo de homem velho que havia neles, para que eles conseguissem ter o dínamos, a força suficiente para ser discípulos até o fim, discípulos fiéis. Quem foi o único, né, fora Nossa Senhora, né, fora Maria, que foi até o fim? João, né, o discípulo amado, foi o único. E aí, se a gente pegar João, o que é que acontece com João? João desapega, né, quando Jesus chama ele, ele deixou lá as redes, os planos, o querer. A diferença de João e Pedro, dentre tantas, é que, na hora H, o que é que acontece? Pedro, o apego que Pedro tinha à vida dele fala mais alto e puxa ele. Né? O fantasma que puxa ele é o fantasma do apego à vida. E João, não. Ele já tinha desapegado da vida dele. No momento que ele vai para a cruz com Jesus, ele se coloca, ele deu lá, a cara dele a tapa. Deu o corpo dele lá para, se quisessem matar. Ele estava lá, estava visível, todo mundo estava vendo. Se o soldado quisesse matar João, ali matava. Porque todo mundo estava identificando que ele era discípulo de Cristo. Entende? Então, naquele momento, João abriu mão da sua vida. E ele conseguiu ir até o fim. Isso é tão lindo, minha gente, que o que é que acontece depois?
com os apóstolos? Qual é o destino de todos os apóstolos? Todos morrem de mortes bem difíceis, não é verdade? A gente pega Pedro. Como foi que Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo, né? Nos diz a tradição da igreja. Então, foram mártires. Eles foram mártires. Depois, né, eles voltam, né, se arrependem, voltam, e eles foram mártires. O único que não foi. Quem foi? João. Olha só. O único que não foi mártir, sabe por quê? Porque ele já tinha dado a vida dele antes. Antes ele já tinha se colocado à disposição. E aí ele foi o único que não foi mártir. Então, quando Jesus nos pede para desapegar, né, desapegar das pessoas, das coisas, de tudo que pode vir a atrapalhar o caminho, ele estava dando um alerta muito importante para todo mundo, que se estende a nós hoje, né? Quantas coisas podem vir a nos tirar do caminho? Às vezes a gente acha que está firme demais. Pedro mesmo achava. Senhor, eu vou aonde tu fores, eu estou lá. Né? Ele estava lá, todo mundo sentado, se levantava, eu vou, aonde o Senhor for, eu estou lá, junto. Depois, o que é que acontecia? Traiu, entende? E nós, muitas vezes, somos lá, esse que está lá, dizendo, oxe, eu vou até o fim, só saio na vassoura, como eu já disse. Entende? Então, mas não, isso é porque a gente não para conhecer e para ver a importância que existe ali, a importância que existe no seguimento de Cristo. Por não dar importância, a gente vai lá, está lá. Às vezes por modismo, às vezes porque é bom, mas morno, no superficial. Então, assim, a gente vai seguindo. Mas, se for assim, o que é que vai acontecer? O que é que Jesus diz enfaticamente hoje? Não pode ser meu discípulo. Entendam o poder não como uma obrigação, mas, opa, espera aí, você não vai conseguir se manter, se continuar assim. E aí eu vou dar um exemplo prático para vocês de como, para Deus, né, parece um paradoxo, né? Desapegar dos meus filhos, desapegar da minha filha, dos meus pais. E quando eu desapego, quando eu deixo morrer isso em mim, o apego, eu ganho muito mais. Vou pegar um exemplo. Os pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia. O que é que eles fizeram? Eles viveram exatamente isso. Os pais de Teresinha, né, São Luís e Santa Zélia, eles foram pessoas que abriram mão de tudo e sempre colocaram Jesus como centro, como foco. Tanto é que eles abriram inicialmente mão do matrimônio, né? Eles queriam, cada um seguir a vida consagrada, queriam entrar em congregações, né? Santa Zélia queria ser vicentina, São Luís queria entrar lá numa ordem, e aí eles viram, primeiro, já abriram mão aí de uma coisa, né, importante. E aí eles viram que não era para eles aquilo ali. E aí eles se casam. Quando eles se casam, eles começam a viver castidade. Olha só que coisa louca. Isso é louco mesmo. Casados, vivendo como celibatários. Porque eles achavam que aquela era a vontade de Deus. Então, eles abriram mão do prazer que eles tinham, da vontade que eles tinham por aquilo ali. Porque eles entendiam que aquela era a vontade de Deus. Aí, quando eles vão se confessar, aí o padre diz, não é assim, não. Se casou, não pode viver como celibatário. E aí, eles começam a viver, de fato, como casal. E tem quantos filhos? 9, né? 9? Olha só, gente, o que é abrir mão e colocar Deus como centro. E Deus vir e dar muito, muito mais. Estão entendendo? Muito mais do que aquilo que eles achavam. Então, São Luís e Santa Zélia, eles tiveram um amor heróico. Um amor heróico, que é aquele amor que abre mão. E quando você abre mão, esse amor parece que
duplica, que triplica, que é muito maior. Então, eles abriram mão daquilo ali, colocaram Deus como centro, e quando eles colocam Deus como centro, eles passam a amar. Eles abrem mão do amor do mundo, e quando eles colocam Deus como centro, eles começam a amar o mundo com um amor divino. E aí isso me lembra muito uma música que representa muito bem isso, né? Eu peço para que vocês fechem os olhos bem rápido, para que a gente possa refletir nessa canção, uma canção muito bela. Chorando, Francisco disse um dia a Jesus: amo o sol, amo as estrelas, para que as irmãs, amo o coração do homem e todas as coisas belas. Pois só a ti eu deveria amar. Sorrindo o Senhor, respondeu-lhe assim: amo o sol, amo as estrelas, para que as irmãs, amo o coração do homem e todas as coisas belas. Oh, meu Francisco, não deves chorar mais, porque eu amo quem tu amas. Oh, meu Francisco, não deves chorar mais, porque eu amo quem tu amas. Podem abrir o olho. Essa canção é uma das minhas músicas favoritas, né? Marca um pouquinho do momento de conversão, do meu contato, né, com Jesus. E ela fala muito isso, porque Francisco, ele é uma das figuras que representa muito bem isso que a gente está falando. Representa muito bem tudo isso que a gente conversou. Francisco, ele foi capaz de desapegar de tudo. Desapegou dos seus bens materiais, né? Tem aquela cena em que ele tira, inclusive, sua veste, né? Quando seu pai vem reivindicar, ele tira a veste que ele tem do corpo e toma: isso aqui não me pertence, isso aqui é seu, meu pai. Ele abre mão da sua família, né? Abre mão de tudo, abre mão dos sonhos que ele tinha, daquilo que ele tinha planejado. E essa música reflete que ele já tinha aberto mão de tudo. E a preocupação dele, se ele estava amando as outras coisas, já reflete o quão ele colocava Jesus no centro. Ele colocava Jesus tão no centro que ele tinha medo de, por amar outras coisas, estar errado. E o que é que Jesus diz a ele, né? Ele está chorando e Jesus, sorrindo, olha para ele e diz... Repete tudo aquilo. Amo o sol. Você disse que amava o sol, eu também amo o sol. Você disse que amava as estrelas, eu também amo as estrelas. Você disse que amava Clara, eu também amo Clara e as irmãs. Eu também amo o coração do homem. Eu também amo todas as coisas belas. Eu amo tudo o que tu amas, Francisco. Então, para que você chorar? Não chore. Entende? Então, quando Francisco ele
ele consegue fazer esse processo de desapego, ele começa a olhar para o mundo, amar o mundo com esse amor divino, né? É o que a gente chama do amor ágape, né? Quando vê Jesus falando aqui, olha, você vai precisar desapegar. Para você conseguir seguir nessa vida, para você conseguir seguir esse caminho que não é fácil, não é uma viagem junto que a gente está fazendo. É um caminho difícil, certo? Então, você vai precisar abrir mão. E, quando você abre mão dessas coisas e dessas pessoas que, para ti, é tão importante, tão caro, você vai amá-las de um modo diferente, né? Isso é uma nobreza de espírito. Você adquire essa virtude da nobreza de espírito. Você consegue amar o outro porque você quer conduzi-lo ao céu. Entende? Eu não quero amar o outro para ele estar aqui do meu lado. Eu entendo, por amar Jesus e Jesus ser o meu centro, e eu querer ir para ele, o meu olhar está focado nele, eu vou amar o mundo, eu vou amar as pessoas, eu vou amar os meus irmãos, eu vou amar o coração do homem, eu vou amar tudo nele, por ele. Entende? Então, sua visão muda. Mas, para isso, a gente precisa, primeiro, deixar morrer todo esse apego. E, quando eu vou deixando morrer esse apego, ressuscita em mim um amor que é muito, muito, muito maior por aquelas coisas que também eu quero conduzir a Deus. Vocês estão entendendo, gente? Isso me lembra muito também Santa Teresinha, né? Quando ainda pequena, uma criancinha, eu não me lembro quantos anos ela tinha, mas era muito novinha, eu sei, menos de 5 anos, ela disse para a mãe dela que ela queria que a mãe dela fosse para o céu. A gente olha para isso, a gente é o oposto, né? Muitas vezes. A pessoa pode estar lá muito doente, e a gente quer, né? A gente quer que esteja lá. Eu lembro da minha tia Graça, a gente fala muito dela aqui na comunidade. Ela participava, né, conosco. Ela teve um câncer, né, foi um processo muito difícil para todo mundo. E a gente rezava pela cura dela, daquele câncer. A gente pedia com todas as forças da nossa alma para que ela se curasse. E chega um momento que ela chama todo mundo para conversar, né, e ela fala que a gente estava esperando uma cura física, quando ela já teve uma cura espiritual, que era o que ela realmente precisava, muito maior. Ela dizia, eu vou dizer aqui nas palavras, do jeito dela, ela disse, fiquem tranquilos, eu já estou pronta para ir. Vocês me querem aqui, mas eu já estou pronta para ir para lá. E a gente fica nessa mentalidade, né? E Santa Teresinha, na pureza, né, na inocência dela, o que é que ela diz? Eu queria que minha mãe fosse para o céu. Todo mundo se assusta, mas Teresinha, o que é que tu está falando, mulher? Não disseram que o céu era tão maravilhoso? Vocês não disseram que o céu é um lugar maravilhoso? Que Jesus está lá, que Deus está lá. Eu quero minha mãe lá. Olha que lindo, né? Isso é amor desapegado. Isso é um amor verdadeiro em Deus. O amor ágape ama o outro profundamente, mas sem o apego humano, que quer fincar o outro do meu lado. Ama o outro para conduzi-lo ao céu. Olha a diferença. Então, o que é que Jesus está nos chamando hoje aqui, gente? Ele está nos chamando, está nos alertando, né? Se você está aqui hoje, seja o motivo que for, está na multidão meio perdido, se está aqui hoje, Jesus está voltando o rosto para nós, né? Eu também estou. Está voltando o rosto dele para nós. A gente vinha caminhando, todo mundo estava junto caminhando, né? Como cristãos, nós estamos aqui porque nós somos cristãos, pelo menos, não sei se todos, mas, enfim, a grande maioria está aqui porque é cristão e enfim, está lá nesse meio, nessa multidão andando. E hoje, o que é que está acontecendo? Jesus parou assim, olhou para a gente, se voltou para a gente e disse, desse jeito aí, vocês não vão conseguir. Não vão. É momento de parar e de refletir. O que é que ainda pode me afastar? Quais são os fantasmas que eu trago, né,
que estão me fincando nesse mundo e que em algum momento vão me tirar. O que é que eu preciso ainda deixar morrer nesse processo para que venha a renascer? E aí hoje é uma noite de reflexão profunda. O que é que eu preciso? Lembrem-se, né? As parábolas elas deixam muito claro isso. Jesus nos diz, você precisa entender, você precisa saber esse caminho e entender o que é que ele vai ter. Não é isso que ele diz? Olha só, 20 mil homens, você tem 10 mil. Ou você cria uma estratégia, ou você vai lá assinar o acordo, todo mundo vai morrer. Então, a gente precisa identificar qual é o problema e criar a estratégia. Qual é a estratégia que eu vou ter para conseguir driblar isso? Para que isso não me faça, em um momento, voltar atrás, como todos voltaram atrás, com a exceção, né, de João, em termos dos apóstolos. Então, é um momento de realmente refletir e entender entender com seriedade, porque muitas vezes o que acontece é que a gente não tem uma fé profunda no amor de Jesus por nós. A gente não tem uma fé profunda. Se a gente tivesse, a gente queria loucamente corresponder a esse amor. A gente não tem a dimensão tão grande. É como se, por exemplo, chegasse alguém aqui e dissesse, Lara chegasse para a Rosália e dissesse, Rosália, tu ganhou na Mega Sena. Ah, foi? Beleza. Se ela não acredita naquilo que a outra está falando, se ela não tem fé naquilo que a outra está falando, ela não vai dar bola para aquilo. Mas se ela, de fato, acreditasse que ela ganhou na Mega Sena, como a gente ganhou, no dia que a gente conseguiu descobrir o Cristo que existe, que a gente tem uma missão muito maior nesse mundo do que a gente imagina, que a gente não veio para nascer, crescer, reproduzir, morrer. Ou seja, a gente conseguiu descobrir, ou está no processo de descoberta, do grande propósito da nossa vida. Isso é muito maior do que uma Mega Sena, minha gente. Entende? Então, se ela realmente acreditasse na outra, ia ficar doida. Oxente, onde é isso? Como é? Me explica onde é que eu pego meu dinheiro? O que é que eu faço para ir atrás disso? Só que a gente está lá, de boa, assim, como se não tivesse caído a ficha da seriedade e da preciosidade, da grandeza daquilo que a gente encontrou. Ou está encontrando. Certo? Então, que hoje seja essa noite de reflexão, e a gente já vai se preparando para encontrar aquele que vai se voltar para nós hoje, né? Iluminar suas faces, né? Como diz o Salmo. Volta-se, né, para mim, voltou-se para mim, iluminou sua face sobre mim. Então, a gente vai fazer essa experiência enquanto multidão do Cristo que se volta para nós, ilumina sua face e nos leva a refletir aquilo que a gente está fazendo. E o que é que Jesus diz? Depois que você precisa pegar a sua cruz e segui-lo. Né? Precisa pegar a sua cruz e seguir, né? Pegar a sua missão, pegar aquilo que é seu e seguir. Se você tiver com um monte de coisinha enraizado, você não vai conseguir, não. Imagina o peso, aqueles pesos de presidiário puxando você para baixo. Você não vai conseguir chegar até o caminho. Então, hoje é um dia de profunda reflexão daquilo que a gente está fazendo da nossa vida, de como a gente está levando esse caminho. Se a gente conseguiu ter a fé necessária no amor de Cristo por nós. Jesus está lá inflamado o tempo todo. A gente que não está conseguindo perceber isso. Então, já vai preparando o teu coração para receber, né, aquele que dá sentido a tudo. Aquele que dá sentido à nossa existência, ao porquê você nasceu.